Todo mês de julho, os homens mais poderosos do mundo desaparecem por 2 semanas, sem esposas, sem imprensa. Numa floresta isolada na Califórnia, eles realizam um ritual diante de uma coruja gigante de 12 metros e queimam uma efígie humana. Isso não é ficção, não é filme de terror, não é teoria da conspiração delirante. Isso é real, documentado, filmado, admitido. E a lista de quem participa vai te deixar sem dormir hoje à noite. Presidentes dos Estados Unidos, diretores da CIA, CEOs das maiores corporações do planeta, secretários de Estado, generais, bilionários, artistas, cientistas que desenvolveram armas nucleares. Todos eles, vestindo túnicas, cantando em coro, adorando uma coruja de pedra, enquanto o fogo consome um corpo em sacrifício simbólico, e você nunca viu um segundo disso na TV. Porque Bohemian Grove. Esse é o nome do lugar. É o segredo mais bem guardado da elite global. É onde os verdadeiros donos do mundo se reúnem longe dos olhos de pessoas como você e eu. É onde decisões que afetam bilhões de vidas são tomadas em conversas informais entre árvores centenárias. É onde o véu de democracia e transparência cai completamente, e você vê quem realmente manda neste planeta. Agora respira fundo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você vê o mundo. Porque depois que você souber o que acontece naquelas 2 semanas de julho, você nunca mais vai olhar para um presidente, um bilionário, um líder mundial da mesma forma. Você vai saber a verdade. E a verdade é muito mais sombria do que você imagina. Vamos começar pelo básico. Onde fica esse lugar e como ele funciona? Bohemian Grove fica em Monte Rio, Califórnia. São 1.100 hectares de floresta de sequoias antigas, isolada, cercada, vigiada 24 horas por dia, por segurança armada. Não é um hotel, não é um resort, é um acampamento rústico, propositalmente primitivo, onde os homens mais ricos e poderosos do mundo dormem em cabanas de madeira sem luxo. Por quê? Porque o objetivo não é conforto, é isolamento. É criar um ambiente onde eles possam ser completamente livres, completamente privados, completamente sem vigilância do mundo externo. O lema oficial do Bohemian Grove é aqui que o véu de democracia e transparência cai completamente, e você descobre quem realmente manda neste planeta. Agora, respire fundo, porque o que vou te contar nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. Depois que você souber o que acontece naquelas 2 semanas de julho, você nunca mais vai olhar para um presidente, um bilionário ou um líder mundial da mesma forma. Você vai saber a verdade. E a verdade é muito mais sinistra do que você imagina. Vamos começar pelo básico. Onde fica esse lugar e como ele funciona? Bohemian Grove fica em Monte Rio, na Califórnia. Imagine um terreno de 1.100 hectares, coberto por uma floresta de sequoias gigantescas, completamente isolado, cercado e vigiado 24 horas por dia, por segurança armada. Mas não pense que isso é um hotel de luxo ou um resort 5 estrelas. Não. É um acampamento rústico, propositalmente primitivo, onde os homens mais ricos e poderosos do mundo dormem em cabanas simples de madeira, sem o conforto ao qual estão acostumados. A pergunta que fica é: por quê? Por que abrir mão do luxo? Porque o objetivo aqui não é o conforto, é o isolamento total. É criar um ambiente onde eles possam ser completamente livres, completamente privados, completamente sem a vigilância do mundo externo. Um lugar onde as máscaras caem. O lema oficial do Bohemian Grove é Weaving Spiders Come Not Here. Traduzindo, significa algo como aranhas tecelãs não são bem-vindas aqui. A metáfora é clara. Deixe os negócios e as preocupações do mundo lá fora. Aqui dentro, é apenas diversão e camaradagem. Mas essa é a maior mentira de todas. E eles sabem disso, porque foi exatamente em Bohemian Grove, durante essas supostas conversas informais, que algumas das decisões mais impactantes da história moderna foram tomadas. O Projeto Manhattan, que deu origem à bomba atômica, foi discutido ali pela primeira vez. A própria criação das Nações Unidas foi planejada entre aquelas árvores. Foi lá que Ronald Reagan e Richard Nixon, em 1967, fizeram um acordo sobre quem concorreria à presidência primeiro. Políticas econômicas que mais tarde impactaram nações inteiras foram esboçadas em encontros casuais nesse acampamento. Sem negócios. Por favor, Bohemian Grove é o lugar onde a elite realmente governa o mundo. Longe das câmeras, longe dos jornalistas. E o mais importante, longe do VOCA. Eles criam a ilusão de que as grandes decisões são tomadas em parlamentos e salas de reunião televisionadas. Mas a verdade é que o roteiro já foi escrito meses antes, num acampamento secreto no meio de uma floresta. O que acontece lá dentro é uma combinação de encontros sociais,
rituais bizarros e, o mais importante, a formação de um consenso. Eles se reúnem para alinhar suas agendas, para decidir o futuro da economia global, da política e da tecnologia. E eles fazem isso em segredo porque sabem que se o público soubesse a extensão do seu poder e da sua coordenação, o sistema como o conhecemos seria questionado. Todos os anos, jornalistas investigativos tentam se infiltrar, mas poucos conseguem. E os que conseguem, trazem relatos chocantes de rituais estranhos e conversas que confirmam as piores suspeitas. Eles não estão apenas jogando golfe e bebendo. Eles estão moldando o século XXI de acordo com seus próprios interesses. A política que você vê na TV é apenas um teatro. Os verdadeiros diretores do espetáculo estão em Bohemian Grove. Cada crise econômica, cada grande mudança geopolítica, é muito provável que as sementes tenham sido plantadas ali, em meio a sequoias, longe dos olhos do mundo. Pense nisso da próxima vez que ouvir um líder mundial falar sobre democracia. A verdadeira tomada de decisão acontece em lugares como este, onde a única regra é que não há regras visíveis para nós. É um clube exclusivo onde o destino de bilhões é decidido por algumas centenas. A questão não é se isso acontece, mas o que exatamente eles estão planejando para o nosso futuro agora mesmo. O que você achou dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Porque depois desse ritual de abertura, começam as 2 semanas mais secretas do calendário global. 2 semanas onde presidentes, bilionários, generais e formadores de opinião vivem juntos. Fazem apresentações teatrais bizarras. Bebem absurdamente. E menos mais importante, tem conversas que moldam o futuro do mundo. Conversas que você nunca vai ouvir. Decisões que você nunca vai votar. Acordos que vão afetar sua vida, seu país, seu futuro, e você nem vai saber que eles foram feitos. Isso é democracia? Isso é transparência? Ou isso é exatamente o que parece uma elite fechada, operando nas sombras, tomando decisões pelos outros 99,9% da humanidade? E antes que você pense, mas isso é coisa de malucos da internet? Deixa eu te dar nomes. Nomes de pessoas que confirmadamente participaram ou participam de Bohemian Grove. Presidentes dos Estados Unidos da América: Egbert Hoover, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush. Políticos e secretários: Henry Kissinger, secretário de Estado, Dick Cheney, vice-presidente, Donald Rumsfeld, secretário de Defesa, Colin Powell, secretário de Estado, Newt Gingrich, presidente da Câmara Empresários e Bilionários, David Rockefeller, Malcolm Forbes, William Randolph Hearst, CEOs D.A. Bechtel, Boeing, Chevron, Ben Chiavi, America Media, Walter Cronkite, CBS, William F. Buckley, National Review. Outros cientistas do projeto Manhattan, generais das Forças Armadas, juízes da Suprema Corte. Essa não é uma lista de possíveis membros. Essa é uma lista confirmada. Pessoas que admitiram publicamente ou foram fotografadas entrando em Bohemian Grove. Então me diz, você realmente acha que quando essas pessoas se reúnem em segredo absoluto, por 2 semanas, elas ficam só relaxando? Ou você acha que talvez, só talvez, elas estejam fazendo exatamente o que elites sempre fizeram ao longo da história, planejando como manter o controle, como expandir o poder, como manipular massas? A verdade está bem na sua frente, sempre estive. Você só nunca teve permissão para ver. Mas agora, você sabe, e não tem mais como desaber. Então a pergunta é: você vai continuar ignorando? Vai continuar fingindo que vivemos numa democracia transparente, onde o povo decide? Ou você vai finalmente acordar para a realidade de que existe uma classe de pessoas operando num nível completamente diferente da sua realidade? Porque Bohemian Grove não é uma exceção. É apenas a ponta do iceberg. E nos próximos blocos você vai descobrir exatamente o que mais está escondido debaixo da superfície. Agora que você sabe que Bohemian Grove existe, e quem participa, a próxima pergunta é óbvia. Como isso começou? Porque grupos assim não surgem do nada. Eles são criados com propósito, com intenção. E entender a origem é entender o objetivo real. Então vamos voltar no tempo. 1872, São Francisco, Califórnia. A história oficial, menos a que eles contam quando são forçados a falar sobre isso, é quase fofa. Segundo essa versão, Bohemian Grove foi fundado por um grupo de jornalistas, artistas e músicos que queriam criar um clube social para celebrar as artes. Um lugar onde homens criativos podiam se reunir, beber, fazer teatro amador e escapar das pressões da vida urbana. Eles se chamavam de bohemians, boêmios, numa referência aos artistas boêmios da Europa que viviam vidas não convencionais, livres de regras sociais rígidas.
Oh, que lindo, né? Um clube de artistas sensíveis buscando conexão e criatividade. Exceto que essa história é uma mentira conveniente. Porque aqui está o que eles não te contam. Nos primeiros 20 anos, o clube realmente era composto principalmente por artistas e jornalistas. Mas eles eram pobres. Não tinham dinheiro para manter o clube funcionando. Então fizeram uma decisão que mudou tudo. Começaram a aceitar patronos, homens ricos, que financiariam o clube em troca de acesso. E adivinha? O que aconteceu? Em uma geração, os artistas foram completamente eclipsados pelos ricos. Os patronos tomaram conta. E o clube artístico se transformou no que realmente é hoje. Um playground exclusivo para a elite econômica e política global. Mas tem mais. Mas, porque enquanto isso acontecia, algo muito maior estava em movimento na América. Final do século XIX e início do século XX é a era dos barões ladrões. Rockefeller, Carnegie, Morgan, Vanderbilt, Stanford, homens que acumularam fortunas obscenas através de monopólios, exploração e controle absoluto de indústrias inteiras. E esses homens perceberam algo. Dinheiro sozinho não garante controle a longo prazo. Você precisa de rede de sustentabilidade. Você precisa de influência. Você precisa de acesso aos tomadores de decisão. Bohemian Grove se tornou exatamente isso. O ponto de encontro onde dinheiro, poder político, influência midiática e controle militar se fundiram. Olha só quem estava lá nas primeiras décadas. Membros da família Hearst Império de Mídia, executivos da Southern Pacific Railroad controlava transporte no oeste americano, banqueiros de São Francisco que financiavam a expansão para o oeste, políticos locais, que se tornariam governadores e senadores. Esses homens não estavam lá para apreciar as artes. Estavam lá para fazer negócios longe de olhos públicos. Ia tradical do no business sem negócios sempre foi uma fachada. Tem até uma frase famosa, atribuída a Herbert Hoover, que era membro e se tornou presidente. Bohemian Grove é o maior encontro de homens do mundo. E gera as maiores conspirações políticas e econômicas que você pode imaginar. Hoover disse isso. Um presidente admitindo que conspirações são planejadas lá. Mas a mídia ignora. Os historiadores minimizam. E você nunca ouviu falar. Por quê? Porque revelar a verdade sobre Bohemian Grove é revelar como o poder realmente funciona. E a elite não quer que você saiba. Agora vamos pular para 1942, Segunda Guerra Mundial. A América está em guerra. Recursos são escassos. O país está mobilizado. E é nesse momento, no meio de uma guerra global, que um grupo de cientistas se reúne em Bohemian Grove para discutir um projeto ultra-secreto. O nome desse projeto? Manhattan? Sim, a bomba atômica. Menos a arma que mudou a história humana para sempre. Teve suas primeiras discussões sérias em Bohemian Grove. Não em instalações governamentais. Não em laboratórios universitários. Mas num acampamento secreto na floresta. E você acha que isso é coincidência? Albert Oppenheimer, Ernest Lawrence, Edward Teller, os pais da bomba, todos tinham conexões com membros de Bohemian Grove. E foi lá que a viabilidade do projeto foi debatida pela primeira vez entre cientistas, militares e financiadores. Longe de espionagem, longe de vazamentos, longe de qualquer supervisão pública. Isso devia te apavorar, porque significa que decisões sobre armas de destruição em massa foram tomadas por um grupo fechado de elite, sem nenhuma participação democrática. E isso não parou em 1942. 1945 menos mesma floresta, mesmo lugar. Outro grupo se reúne, dessa vez para discutir o que fazer com o mundo pós-guerra. E sabe o que saiu dessas conversas? A estrutura inicial do que se tornaria as Nações Unidas, de novo, não foi em Congresso, não foi em Assembleia Pública, foi em segredo, entre membros de uma elite fechada. Você vê o padrão? Bohemian Grove não é um clube social inocente, é onde a história é realmente escrita, antes de ser empacotada e vendida para você como decisão democrática. E aí chegamos em 1967, e essa história é ouro puro. Richard Nixon e Ronald Reagan, menos ambos membros, estão conversando durante o acampamento. Na época, nenhum dos dois é presidente ainda. Nixon perdeu para Kennedy em 1960. Está planejando seu retorno. Reagan é governador da Califórnia, considerando uma candidatura presidencial. E eles fazem um acordo. Nixon concorre em 1968, Reagan espera sua vez. Esse acordo foi revelado pelo próprio Nixon em fitas gravadas anos depois. El Chamudi, The Bohemian Grove Agreement. O Acordo de Bohemian Grove. Deixa isso afundar. Dois futuros presidentes decidiram em segredo quem seria presidente primeiro. Não foram os eleitores. Foram eles, numa floresta, longe de qualquer supervisão democrática. E você acha que votou livremente. Por favor. Mas a história fica ainda mais sombria.
Porque conforme os anos passaram, Bohemian Grove foi ficando cada vez mais fechado, mais secreto, mais paranoico. Cercas foram erguidas. Segurança armada foi contratada. Tecnologia de vigilância foi instalada, não para vigiar os membros, mas para vigiar quem tenta espiar. Jornalistas que tentam se aproximar são detidos. Drones são abatidos. Câmeras são confiscadas. Por quê? O que eles têm tanto medo que você descubra? A resposta veio em 2000, quando Alex Jones conseguiu o impossível entrar. E o que ele filmou não deixa dúvidas. Isso não. Clube do Amigos é um culto de elite. Um culto onde os homens mais poderosos do mundo adoram uma coruja pagã, queimam efígies humanas e realizam rituais que pareceriam absurdos se Sergipe não fossem reais. E depois daquela infiltração, a segurança ficou ainda mais intensa, porque o segredo vazou. E a elite odeia quando o véu cai. Mas aqui está o problema deles. Uma vez que você sabe, você não consegue desaber. Uma vez que você vê a coruja Moloch sendo adorada por presidentes, você nunca mais vê o mundo da mesma forma. Uma vez que você entende que suas eleições, suas guerras, suas crises econômicas são planejadas por um grupo fechado que você nunca vai conhecer, você para de acreditar na ilusão. E é exatamente por isso que eles querem tanto manter Bohemian Grove em segredo. Porque se todos soubessem, se todo mundo visse as filmagens, se todo mundo entendesse que existe uma classe dominante operando completamente fora das regras que eles impõem para você, o sistema desmoronaria. A ilusão de democracia, de governo do povo, de seu voto importa, cairia como um castelo de cartas, e você finalmente veria a verdade. Não existe democracia. Existe oligarquia disfarçada de democracia. E Bohemian Grove é onde a oligarquia se reúne para garantir que você nunca descubra isso. Mas você acabou de descobrir. E no próximo bloco, eu vou te mostrar exatamente o que acontece durante aquelas 2 semanas. Os rituais, as apresentações, as conversas informais, que mudam o mundo. Porque você merece saber como sua realidade é realmente construída. Agora vamos entrar no que realmente acontece durante aquelas 2 semanas em julho. Porque até agora você sabe quem vai, você sabe a história. Mas e o dia menos a menos dia? O que esses homens fazem quando acham que ninguém está vendo? A resposta vai te perturbar profundamente em Bohemia. Grove é dividido em mais de 100 acampamentos menores dentro da propriedade. Cada acampamento tem um nome temático e abriga cerca de 10 a 30 membros. Alguns dos acampamentos mais poderosos, manda-lei menos onde ex-presidentes e secretários de Estado ficam. Hillbillies, seus de empresas de defesa e energia, caveman, menos líderes republicanos e democratas. Sim, ou os dois lados Stowaway, menos magnatas de mídia e entretenimento. Cada acampamento é como uma mini-fraternidade, com hierarquia interna, contradições, como Leudades. E aqui está o truque genial. Colocando pessoas de diferentes indústrias e setores nos mesmos acampamentos, cria-se um tecido de conexões que transcende fronteiras profissionais. Um CEO de petróleo dorme na cabana, ao lado de um senador que regula a indústria de petróleo. Um general compartilha café da manhã com um fabricante de armas, que fornece equipamento para o exército. Um juiz da Suprema Corte joga cartas com o bilionário, que tem casos pendentes na corte. Conflito de interesse, por favor. Aqui não existem regras, só poder. E durante o dia, como é a rotina? Manhãs Lakeside Talks, palestras à beira do lago. Essas palestras não são registradas, não há transcrições, não há gravações oficiais. Mas sabe quem palestra? Secretários de defesa, apresentando estratégias militares. CEOs de tecnologia revelando produtos anos antes do lançamento público. Cientistas discutindo pesquisas classificadas. E a plateia, os homens que tomam as decisões sobre implementar ou não essas ideias. Isso não é compartilhamento de conhecimento, é alinhamento estratégico. Tardes, atividades recreativas, oficialmente, caminhadas, pesca, golfe, não oficialmente. É quando as verdadeiras negociações acontecem. Porque não tem gravadores na trilha, não tem testemunhas formais no campo de golfe. Apenas 2 homens poderosos, casualmente discutindo acordos de bilhões, políticas externas, estratégias econômicas. E depois, nenhuma ata, nenhuma prestação de contas. Apenas um aperto de mão e está feito. Noites, apresentações teatrais. E aqui fica bizarro, porque os membros presidentes, seus generais atuam em peças teatrais. Não peças normais. Peças absurdas, muitas vezes com conteúdo sexual, homoerótico ou ritualisticamente simbólico. Porque homens de 60, 70, 80 anos, os mais sérios e respeitáveis do mundo, fazem isso. Porque é humilhação ritualística, é quebra de ego, é um teste de lealdade ao grupo. Você vai se fantasiar de mulher e dançar na frente de seus pares? Sim.
então você é realmente um de nós. Você provou que lealdade ao grupo vem antes de dignidade pessoal. Isso é controle psicológico 101. E funciona. Mas a apresentação mais importante não é teatro. É o ritual de abertura, a Cremation of Care. Em detalhes, esse ritual acontece na primeira noite do acampamento e é tratado com a seriedade de uma cerimônia religiosa. Aqui está a ordem de eventos conforme filmado por Alex Jones. 21 e membros começam a se reunir ao redor do lago. Muitos vestem túnicas vermelhas e pretas. Tochas são acesas. 21 e 30. Um barco atravessa o lago. Nele, uma figura encapuzada carrega uma efígie envolta em mortalha branca, menos representando cara e cuidado. Preocupação. 21. H45. A efígie é colocada aos pés da coruja Moloch. Uma voz profunda, menos chamada de voz da coruja, começa a narrar. A narração é sombria. Fala sobre libertar-se das correntes da preocupação mundana, sobre entregar seus fardos à grande coruja, sobre renascer livre de cuidado. 22. Tochas cercam a efígie. Membros começam a cantar em uníssono. Não é um canto cristão, não é um hino americano, é algo antigo, pagão. 22 e 15. Fogo. A efígie é incendiada. Chamas sobem, enquanto a voz da coruja proclama que o cuidado foi destruído. Fogos de artifício explodem. Membros aplaudem, gritam, celebram. E assim o ritual termina. A Cremation of Care está completa. Agora, eles vão te dizer que isso é apenas tradição inofensiva, teatro, performance artística. Mas me responde, por que uma coruja? Na simbologia oculta, a coruja representa conhecimento secreto, visão na escuridão. E, em algumas tradições, morte. Moloch, especificamente, é uma divindade canaanita, associada a sacrifício de crianças. Antigos textos bíblicos condenam a adoração de Moloch. E os homens mais poderosos do mundo escolheram uma coruja gigante chamada Moloch como seu símbolo central. Coincidência ou declaração? Por que queimar uma figura humana? Simbolismo de sacrifício é universal em cultos e sociedades secretas. Fogo consome. Eles podem dizer que estão queimando preocupações, mas a imagem é inconfundível. Um corpo humano sendo sacrificado no altar pagão. Por que segredo absoluto? Se é apenas diversão inocente, por que 150 anos de paranoia sobre manter isso privado? Por que ameaças legais contra qualquer um que filma? Por que seguranças armados? Por que expulsão de membros que falam? A resposta óbvia. Porque eles sabem como isso parece. Eles sabem que se o público visse presidentes adorando uma coruja pagã e queimando efígies, perguntas muito desconfortáveis seriam feitas. Perguntas sobre que tipo de pessoas realmente lideram nações. Que tipo de crenças elas realmente têm. Porque aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Você não chega ao topo do poder global sendo normal. Pessoas normais têm empatia, têm limites morais, têm escrúpulos, pessoas que comandam impérios, que iniciam guerras, que manipulam economias destruindo milhões de vidas. Essas pessoas não são normais. Agora vem a parte que vai fazer tudo se conectar, porque Bohemian Grove não existe no vácuo. Não é um fenômeno isolado de, olha que coisa estranha. É apenas uma peça de uma rede muito maior. Uma teia de sociedades secretas, organizações de elite e grupos de poder que se entrelaçam, se sobrepõem e trabalham juntos para manter o controle global. E quando você vê essas conexões, quando você mapeia quem participa de quê, a imagem que emerge é aterrorizante. Vamos começar com a mais óbvia. Skull and Bones. Skull and Bones é uma sociedade secreta de Yale, fundada em 1832. Apenas 15 novos membros são escolhidos por ano, sempre estudantes do último ano. E adivinha quem são? Alguns dos bonesmen mais famosos. George H. W. Bush, presidente. Ex-diretor da CIA George W. Bush, presidente John Kerry, secretário de Estado. Candidato presidencial William F. Buckley, fundador da National Review. Dezenas de senadores, juízes. E seus agora adivinha onde muitos desses bonesmen também são membros. Bohemian Grove. Não é coincidência, é pipeline. Skull and Bones recruta jovens de famílias de elite em Yale. Cria laços de lealdade através de rituais bizarros que incluem, por sinal, deitar num caixão e confessar sua história sexual completa para os outros membros. E então, décadas depois, esses mesmos homens se reúnem em Bohemian Grove. Mesmas pessoas, mesmos rituais, mesmo culto de elite. Skull and Bones é o treinamento. Bohemian Grove é a operação. Mas tem mais. O grupo Bilderberg, reunião anual, de 120-150 pessoas das elites, europeia e americana, políticos, seus, banqueiros, membros da realeza. Fundado em 1954, por David Rockefeller,
e o príncipe Bernhard da Holanda. Completamente secreto até os anos 2000. Sem imprensa. Sem registros públicos. Apenas conversas privadas sobre o futuro global. E adivinha quem frequentemente participa tanto de Bilderberg quanto de Bohemian Grove? Henry Kissinger, David Rockefeller, George H.W. Bush, Donald Rumsfeld, dezenas de outros. Você viu o padrão. Não são grupos diferentes. São as mesmas pessoas em ambientes diferentes, com objetivos complementares. Bohemian Grove, elite americana, rituais, construção de laços. Bilderberg, elite transatlântica, política global, alinhamento de estratégias. Dois braços da mesma máquina. E tem mais. Council on Foreign Relations, CFR- organização. Think Tank fundada em 1921. Oficialmente, promove compreensão de política externa. Na realidade, praticamente todo secretário de Estado americano, desde 1921, foi membro do CFR. A maioria dos conselheiros de segurança nacional, CFR, diretores da CIA. E adivinha? Quem fundou o CFR? Membros da elite de Bohemian Grove e financiamento de... Você adivinhou? Rockefeller? E adivinha onde membros do CFR frequentemente se encontram informalmente? Bohemian Grove. De novo, mesmas pessoas, múltiplas organizações, todos trabalhando para o mesmo objetivo. A Comissão Trilateral, fundada em 1973 por David Rockefeller, objetivo declarado: fomentar cooperação entre América do Norte, Europa e Ásia. Objetivo real: criar uma elite globalista que transcende fronteiras nacionais. E, você já sabe, sobreposição massiva de membros com Bohemian Grove, Bilderberg e CFR. Brzezinski, inclusive, admitiu publicamente em seu livro Between Two Ages: a era da narcoestados está terminando. A humanidade precisa de uma estrutura de governança global. Isso não é teoria da conspiração. É declaração aberta de intenção, e onde essas intenções são realmente discutidas e implementadas. Em lugares como Bohemian Grove, longe de você, longe de qualquer supervisão democrática. Agora olha o mapa completo. Nível 1 Recrutamento, Skull and Bones, Scroll and Key, outras sociedades secretas universitárias. Identificam e treinam futuros membros da elite. Nível 2 menos alinhamento, CFR, Trilateral, Think Tanks, criam consenso sobre políticas e direções globais. Nível 3, menos coordenação. Bilderberg, Bohemian Grove, Davos World Economic Forum, onde a elite se encontra face a face, longe de registros. Nível 4, menos implementação. Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização das Nações Unidas, OTAN, instituições oficiais que executam as decisões feitas nos níveis anteriores. E você está onde nesse mapa? Em lugar nenhum. Você não é consultado. Você não tem voz. Você não tem acesso. Você é o objeto dessas decisões, não o sujeito. E eles fizeram questão de construir o sistema dessa forma. Mas tem uma conexão ainda mais sinistra que preciso te mostrar. Maçonaria e ordens ocultas. Muitos membros de Bohemian Grove são maçons de alto grau. 33º grau, especificamente, o nível mais alto da maçonaria do rito escocês. E a maçonaria é cheia de simbolismo oculto. Olhe que tudo vê, compasso e as referências a grande arquiteto do universo. Agora olha o simbolismo de Bohemian Grove, coruja Moloch, fogo, ritual de sacrifício. Não é a mesma linguagem simbólica, não são as mesmas tradições ocultas que datam de sociedades secretas antigas. E antes que você diga, mas maçonaria é inofensiva, deixa eu te lembrar. Praticamente toda a revolução e mudança de poder nos últimos 300 anos teve maçons envolvidos. Revolução Francesa, maçons. Revolução Americana, fundadores eram maçons. Unificação Italiana, maçons. Revolução Mexicana, maçons. Isso é coincidência? Ou é evidência de uma rede de poder operando através de séculos? E Bohemian Grove é apenas a manifestação moderna dessa mesma rede. Mesmos rituais, mesmos símbolos. Mesma obsessão com segredo e hierarquia. Porque aqui está a verdade final sobre essas sociedades secretas. Elas não existem para fazer o bem. Elas existem para manter controle. Controle de informação, controle de narrativa, controle de poder. Quando você garante que apenas um grupo seleto de pessoas tem acesso a conversas reais, a decisões reais, a verdades reais, você cria uma classe dominante permanente. E democracia, liberdade, governo do povo? São ilusões confortáveis que eles alimentam para manter você pacificado. Enquanto você vota achando que está escolhendo, eles já decidiram há meses, em Bohemian Grove e em Bilderberg, em reuniões que você nunca vai ver. E quando o candidato que você escolheu é eleito, ele responde a eles, não a você.
Porque ele foi escolhido por eles primeiro. Você só ratificou a escolha deles. Isso é democracia? Isso é liberdade? Ou isso é a maior farsa já perpetrada contra a humanidade? E a resposta está bem na sua frente. Sempre, Steve, você só precisava ter coragem de olhar. E agora que você olhou, agora que você viu as conexões, não tem mais volta. Você não pode fingir que não sabe. E no próximo bloco, eu vou te mostrar as evidências diretas, os testemunhos, as filmagens, as provas concretas de que tudo isso é real. Agora chegou a hora das evidências concretas. Porque até aqui você pode estar pensando, tudo bem, isso é perturbador. Mas como eu sei que é verdade? Resposta: porque tem filmagens, tem testemunhos, tem documentos, tem admissões públicas. E eu vou te mostrar tudo agora. Em julho de 2000, Alex Jones e seu cinegrafista Mike Hansen conseguiram entrar em Bohemian Grove com uma câmera escondida. Como? Eles se infiltraram através de uma área menos vigiada, durante a tarde, misturando-se com trabalhadores e fornecedores. E o que eles filmaram mudou tudo. As imagens mostram claramente a coruja Moloch de 12 metros iluminada por tochas. Centenas de homens em túnicas ao redor do lago, barcos cerimoniais, cruzando a água. A efígie humana sendo queimada, cânticos em coro, fogos de artifício celebrando o ritual. Isso não é CGI. Não é encenação. É filmagem real. E você pode assistir hoje. A filmagem está disponível publicamente. Procure por Alex Jones Bohemian Grove, 2000, e veja com seus próprios olhos. Depois dessa infiltração, a segurança de Bohemian Grove foi multiplicada por 10. Guardas armados foram aumentados. Cercas foram reforçadas. Drones começaram a ser usados para detectar invasores. Por quê? Se é só teatro inocente, por que esse nível de paranoia? A resposta é óbvia. Porque eles sabem como isso parece, e não querem que mais ninguém veja. Mark disse. Jornalista investigativo. Passou anos pesquisando Bohemian Grove, ele entrevistou ex-funcionários, seguranças, e até alguns ex-membros arrependidos. Um dos testemunhos mais perturbadores, um ex-segurança que pediu anonimato, revelou que durante as 2 semanas, ele viu prostitutas sendo trazidas em vans à noite e membros extremamente embriagados, alguns claramente sob efeito de drogas. Conversas abertas sobre manipulação de mercados financeiros. Um senador fazendo piada sobre iniciar guerra no Oriente Médio, meses antes de realmente acontecer. Outro ex-funcionário do acampamento revelou. Eles nos faziam assinar acordos de confidencialidade com ameaças legais severas. Mas posso dizer, o que acontece lá não é diversão inocente. É onde acordos reais são fechados. Vi CEOs de empresas concorrentes conversando sobre preços. Vi políticos discutindo legislação que ainda nem tinha sido proposta publicamente. Esses não são testemunhos anônimos de internet. São pessoas reais, com identidades verificadas, dispostas a falar apesar das ameaças legais. Através de requisições, FOIA Freedom Have, Information Act e vazamentos. Alguns documentos surgiram. Lista parcial de membros de 1980 a 1990, confirmando presença de Nixon, Reagan, Bush e Sr., e dezenas de seus programas de Lakeside Talks de 1991, mostrando que Donald Rumsfeld, na época, CEO da farmacêutica, palestrou sobre o futuro da saúde americana, 12 anos antes de se tornar secretário de Defesa e implementar políticas discutidas naquela palestra, registros de segurança, mostrando que segurança armada é paga por um fundo coletivo dos membros mais ricos, incluindo Rockefellers e família Bush. Esses documentos são reais, estão arquivados, podem ser verificados. Talvez a evidência mais forte, quando os próprios membros admitem publicamente. Richard Nixon em fitas gravadas, liberadas após sua morte. Bohemian Grove. Esse é o acampamento mais puto de viados que você já viu. Eu não aguento aquele lugar. Contexto. Nixon estava reclamando das performances teatrais homoeróticas, mas note que ele confirma que participou, que aquilo acontece e que é bizarro, até para ele. David Gergen, editor, consultor de múltiplos presidentes. Membro confirmado, em entrevista para Alex Jones em 2004, quando confrontado sobre Bohemian Grove, Jones, você participou de rituais druídicos em frente a uma coruja de 12 metros? Gergen, olha, isso é muito sério, e você não deveria estar falando sobre isso. Pausa constrangedora, eu não vou discutir Bohemian Grove. Sua linguagem corporal. Puro DSCUNFO. ERTO. Ele não negou, ele apenas disse que não deveria ser discutido. Por quê? Se é inofensivo, por que não simplesmente rir e negar? Walter Cronkite, jornalista lendário da CBS, membro, admitiu publicamente ser membro e participar das apresentações teatrais. Disse que era tradição divertida, mas se recusou a dar detalhes.
citando privacidade dos membros. Jornalista. Alguém cuja profissão é transparência, defendendo o segredo absoluto. Talvez, a maior prova de todas, como eles reagiram depois que o segredo vazou. Processos legais. Contra qualquer um que publicasse fotos ou vídeos, expulsão permanente de membros suspeitos de falar. Segurança aumentada a níveis militares. Proibição de qualquer dispositivo eletrônico durante o acampamento, implementado em 2005, ameaças a jornalistas que investigam o assunto. Se é apenas um clube social inofensivo, por que essa paranoia? Por que ameaçar processos? Por que expulsar pessoas? Por que aumentar a segurança? A resposta é simples. Porque eles têm algo a esconder. E não é só rituais embaraçosos. É tudo que foi discutido naquelas conversas informais. É os acordos fechados, as políticas planejadas, as conspirações documentadas. Portland, Projeto Manhattan foi discutido lá. UNO foi planejada lá. Acordo Nixon-Reagan aconteceu lá. Essas não são teorias, são fatos históricos documentados. Então, quando você junta a filmagem real dos rituais, testemunhos de múltiplas fontes, documentos vazados, admissões públicas de membros, reação paranoica, a exposição, o que você tem, ou B. A incontestável de que Bohemian Grove é real. Os rituais são reais. A elite participa, segredos são mantidos, decisões importantes são tomadas lá. Não é teoria, não é especulação, é realidade documentada. E a pergunta que resta é: o que você vai fazer com essa informação? Porque agora você sabe. Não pode fingir ignorância. Você sabe que existe uma elite fechada. Você sabe que eles se reúnem em segredo. Você sabe que adoram símbolos pagãos. Você sabe que tomam decisões que afetam sua vida. E você sabe que eles não querem que você saiba. Então, no bloco final, eu vou te dizer exatamente o que isso significa para você. Como isso afeta a sua vida diária. E o que, se é que existe algo, você pode fazer sobre isso. Chegamos ao fim. E agora vem a pergunta mais importante. Tudo bem, eu sei sobre Bohemian Grove. E daí? O que isso muda na minha vida? E a resposta pode te surpreender, porque não se trata de derrubar o sistema, ou expor a elite, ou qualquer fantasia revolucionária. Se trata de algo muito mais fundamental. Acordar. Deixa eu explicar. A maior arma que a elite tem não é dinheiro, não é poder militar, não é tecnologia. É a sua crença de que você vive numa democracia real, de que seu voto importa, de que o sistema é justo. Tu que o sei volta trabalhar duro e seguir as regras, você vai prosperar. Essas crenças te mantêm dócil, obediente, passivo. Você continua pagando impostos para governos que não te representam. Você continua trabalhando para empresas que te exploram. Você continua consumindo mídia que te manipula. E você faz tudo isso porque acredita que é assim que funciona e que não tem alternativa. Mas Bohemian Grove revela a verdade. O sistema não foi feito para você. Foi feito contra você. E uma vez que você realmente entende isso, não só intelectualmente, mas visceralmente, tudo muda. Você para de esperar que políticos te salvem, porque você sabe que eles respondem a Bohemian Grove, não a você. Você para de confiar cegamente em especialistas e autoridades, porque você sabe que muitos deles são parte do clube. Você para de consumir narrativas da mídia mainstream como verdade absoluta, porque você sabe quem controla essa mídia. E mais importante, você para de pedir permissão para viver sua vida, porque aqui está o segredo final que eles não querem que você descubra. Eles só têm poder sobre você. Sergipe você dar esse poder. Pensa bem. O que é um presidente sem pessoas para governar? O que é um bilionário sem trabalhadores para explorar? O que é uma elite sem uma massa que acredita na autoridade deles? Nada, eles são nada sem sua obediência. E quando você para de obedecer cegamente? Quando você começa a questionar tudo, quando você decide viver segundo suas regras, não as deles, você se torna incontrolável. E uma pessoa incontrolável é a maior ameaça ao sistema. Não porque você vai derrubar nada, mas porque você simplesmente sair do jogo é um ato de rebelião em si. Então aqui está o que você faz com essa informação. Pare de confiar em salvadores, não existe político que vai te salvar. Não existe candidato certo que vai drenar o pântano, porque todos eles, esquerda, direita, centro, fazem parte do mesmo sistema. Podem ter diferenças superficiais, mas no topo, todos respondem aos mesmos mestres. Então, pare de colocar sua esperança em eleições. Pare de esperar que alguém lá em cima resolva seus problemas. Você é sua própria salvação. Quanto mais dependente você for do sistema, menos financeiramente emotionalmente, informativamente, mais controlado você é. Então trabalhe para criar independência. Aprenda habilidades reais que agregam valor. Construa múltiplas fontes de renda.
Crie comunidade com pessoas reais, não virtuais. Desenvolva pensamento crítico para filtrar propaganda. Cada passo de independência é um passo para fora do controle deles. Compartilhe essa informação, mas seja estratégico. Não saia gritando Bohemian Grove, rituais satânicos, para todo mundo. Você só vai parecer louco e ser ignorado. Em vez disso, plante sementes. Faça perguntas. Mostre evidências. Deixe as pessoas chegarem às conclusões por conta própria. Uma pessoa que descobre a verdade sozinha é 10 vezes mais convencida do que alguém que teve a verdade gritada nela. A elite controla através de narrativas, através de mídia, através de entretenimento que te programa. Então seja seletivo sobre o que você consome. Questione tudo. De onde vem essa informação? Quem financia isso? Que agenda está sendo promovida? E mais importante, desligue às vezes. Desligue as notícias. Desligue as redes sociais. Reconecte com a realidade física. Porque a realidade física, essa eles não controlam completamente. Ainda, aqui está a verdade final. A melhor vingança contra um sistema que quer te manter pequeno, assustado e obediente? Vai verbem. Ser saudável quando eles querem te doente. Ser próspero quando eles querem te pobre. Ser consciente quando eles querem te dopado de entretenimento. Ser conectado quando eles querem te isolado. Cada momento de alegria genuína, de conexão real, de prosperidade honesta, é um dedo do meio para o sistema, porque o objetivo deles é te drenar, te exaurir, te fazer desistir. E quando você se recusa a desistir? Quando você prospera apesar deles? A verdade final, Bohemian Grove, não é apenas sobre rituais bizarros numa floresta. É sobre revelar a natureza real do poder. É sobre mostrar que por trás da fachada de democracia e liberdade, existe uma elite que opera segundo regras completamente diferentes. Eles não se veem como seus representantes. Eles se veem como seus donos. E enquanto você acreditar na ilusão, enquanto você continuar jogando o jogo deles, segundo as regras deles, você será propriedade deles. Mas no momento em que você vê, no momento em que você acorda, você se torna livre. Não livre no sentido de que eles não podem mais te afetar. Eles podem, infelizmente, mas livre no sentido de que eles não podem mais te controlar mentalmente. Não podem mais te manipular com narrativas. Não podem mais te fazer dançar conforme a música deles. E essa liberdade mental é o primeiro passo para qualquer outra liberdade. Então aqui está minha pergunta para você. O que você vai fazer agora? Vai fechar esse vídeo, sentir um desconforto temporário e amanhã voltar a acreditar que as coisas não são tão ruins assim? Ou vai realmente absorver o que viu aqui? Vai deixar isso mudar você? Vai começar a viver como alguém que sabe a verdade? Porque essa informação é uma arma, mas só funciona se você usar. Se você compartilhar, se você despertar outros, se você construir uma vida fora da matriz deles. A elite de Bohemian Grove, eles contam com sua passividade, com sua distração, com sua ignorância, e enquanto você permanecer ignorante, eles vencem, mas você não é mais ignorante. Você viu a coruja, você viu o ritual, você viu os nomes, você viu as conexões, você sabe agora. E conhecimento traz responsabilidade. A responsabilidade de não ficar em silêncio, de não aceitar as mentiras, de não viver como um escravo que se acha livre. Então levanta, acorda, e vive como alguém que sabe a verdade, porque eles podem ter Bohemian Grove, podem ter seus rituais, podem ter seu poder temporário, mas eles não têm você, não mais. Boca Oliver, Age como tal,